Bom dia, tudo bom? Então, hoje é a última aula teórica antes da prova. Então, a matéria da prova é até a aula de hoje. Na quarta-feira, a gente faz uma revisão e na sexta-feira, a gente executa a primeira avaliação de vocês, tá bom? Na última aula, nós tivemos aquele probleminha de energia e aí eu dei um exemplo para vocês apenas de quando você utiliza a definição de derivadas parciais, né, para poder fazer o cálculo da mesma. Então vamos continuar nesse mesmo raciocínio. Vou pegar aqui um outro exemplo que eu não tenha feito. Então, exemplo 1. Calcule as derivadas parciais da função f de xy igual a x ao cubo menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, se xy é diferente do vetor nulo, e 0 se xy for igual ao vetor nulo. Então vamos primeiro calcular a derivada em um ponto diferente do vetor nulo, né? Que a gente já sabe fazer isso. Então, quem seria a derivada parcial del f del x num ponto xy diferente do vetor nulo? Então, toda vez que eu vou calcular a derivada parcial em relação a uma variável, eu olho todas as demais como se fossem constantes, tá? Então, observe. Como eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x, eu tenho a variável x no numerador e tenho a variável x no denominador. Então, consequentemente, eu tenho um quociente de duas funções que dependem de x. Então, eu vou aplicar a regra do quociente, que você já sabe qual é: derivo a primeira, multiplico pela segunda, depois a primeira função pela derivada da segunda, dividido pela segunda função ao quadrado. Então, vamos fazer isso bem devagarinho. Então, primeiro, eu vou derivar a função x ao cubo menos y ao quadrado, que dá 3x quadrado em relação a x, vezes a segunda função, que é x quadrado mais y ao quadrado, tá? Menos a primeira função, x ao cubo menos y ao quadrado, derivada do denominador. Denominador em relação a x, derivada de x quadrado, 2x, e derivada de y ao quadrado, 0. Tudo isso dividido pelo quociente ao quadrado. X quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Concordam? Tá? Del f del x num ponto xy igual. Aqui vai ficar 3x à quarta mais 3x quadrado y ao quadrado menos 2x à quarta menos 2, menos com menos mais, tá? 2x y ao quadrado. Dividido por x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Então, minha derivada parcial del f del x num ponto xy vai ser igual. Aqui eu tenho 3x à quarta menos 2x à quarta, eu fico com x à quarta, mais 3x quadrado y ao quadrado, mais 2xy ao quadrado.
Se quisesse, poderia colocar em evidência o x, né? x² mais y² ao quadrado. Aí você observa, se eu fosse querer calcular a derivada parcial no vetor nulo, 0, 0, daria 0 no numerador e daria 0 no denominador. Isso geraria uma indeterminação. Consequentemente, eu não posso dizer que 0 sobre 0 é um número. Na verdade, não é. Então, toda vez que você gera uma indeterminação, você tem que calcular a derivada pela definição. Então, este aqui é um exemplo clássico de que eu tenho que calcular a derivada parcial del f e del x do vetor nulo pela definição. Então, aqui eu posso dizer que é para todo xy diferente do vetor nulo. Concordam? Tá? Ficou claro para todo mundo? Porque eu não posso colocar o vetor nulo dentro dessa relação, dentro dessa lei de formação. Ok? Tudo bem? Então, para xy igual ao vetor nulo, nós vamos ter que calcular pela definição. Então, quem é del f e del x, quer dizer, se existir, né? Num ponto 0, 0, vai ser o limite, quando o t vai para 0, de f de 0 mais t, 0, menos f de 0, 0, tudo isso dividido por t. F de 0, 0, nós já sabemos quanto é que é 0, né? Pela lei de formação que foi dada. F de t0. F de t0 eu vou ter que substituir aqui, ó. Então, quem é f de t0? Vai ficar t ao cubo menos 0 ao quadrado dividido por t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui dá t. Tá? Então, vai ficar o limite de t sobre t quando t vai para 0. Isso aqui é igual a 1. Certo? Então, a derivada parcial del f e del x no vetor nulo existe e é igual a 1. Tá? Ok. Dúvidas? Não? De forma análoga, nós vamos fazer a mesma coisa para a derivada parcial del f e del y. Então, de forma análoga, então, quem é del f, del y, num ponto xy? Tá? Então, eu vou derivar a primeira função em relação a y. Derivada de x ao cubo menos y ao quadrado em relação a y, uma constante 0. Derivada de menos y ao quadrado, menos 2y. Então, vai ficar menos 2y vezes essa função. Vezes x² mais y², menos a primeira função, que é x ao cubo menos y², derivada da segunda função, a derivada dessa segunda função em relação a y dá 2y, tudo isso dividido por x² mais y² ao quadrado. Então, quem é del f e del y num ponto xy diferente do vetor nulo? Deixa eu ver se vai ter alguma coisa que vai simplificar. Vai. Então, vai ficar menos 2yx² menos 2y ao cubo. Menos x ao cubo 2y, então 2yx ao cubo, menos com menos mais y² vezes 2y, 2y ao cubo. Simplifica aqui com este. Tá? E se você quiser, você pode colocar em evidência aqui o x²,
y, né? Então, tudo isso dividido por x² mais y² ao quadrado. Se a gente colocar, vou colocar menos 2yx ao quadrado em evidência, vai sobrar aqui 1, e aqui vai ficar mais, e vai sobrar só um x, dividido. Você não consegue enxergar? Assim, né? Pela câmera, assim. Ok? E aí, mesmo raciocínio, se eu chegar aqui e substituir pelo ponto 0, 0, pelo vetor nulo, isso vai fazer com que zere o numerador e zero o denominador. E aí vai me dar uma indeterminação. Isso reflete que, caso eu queira calcular a verificação, no caso da existência da derivada parcial, del f e del y, no vetor nulo, eu tenho que fazer pela definição também. Correto? Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu tentar fazer aqui. Então, quem é del f, del y, num ponto 0, 0? É o limite, quando o t vai para 0, de f de 0, 0 mais t, menos f de 0, 0, dividido por t. Então, quanto é que é f de 0t? F de 0t, olha, o x é 0, então vai ficar menos t ao quadrado. O x é 0, dividido por t ao quadrado. Tá? Então, menos t ao quadrado, dividido por t ao quadrado, isso dá menos 1. Então, vai ficar menos limite, quando t vai para 0, de menos 1 menos 0, dividido por t. E esse limite não existe. Tá? Porque os limites laterais divergem. E são diferentes. Dúvidas? Não? Perfeito. Então, esse é um exemplo, né, de uma função que tem uma derivada parcial no 0, 0, mas não tem a outra. Tem em relação a x, mas não tem em relação a y. Né? Quer dizer que você tem derivada parcial numa direção, mas você não tem derivada parcial em outra direção. Vamos ver se tem outro exemplo. Até aproveitar esse exemplo para falar um pouquinho sobre a interpretação geométrica da derivada parcial. Antes do próximo exemplo. Olha só.
Vamos supor que eu tenha uma superfície aqui, tá? Então, o que você observou nesse exemplo? Que tem uma derivada parcial numa direção, no caso da direção x, mas não tem na direção y. Eu não sei se vocês lembram, como é que a gente deduziu o que era a derivada parcial? A gente pegava uma função de duas variáveis, f de x e y, e pegava um elemento, né, um ponto x0, y0 no seu domínio, e a gente definia essa função aqui, f de x0 e y, né, que a gente chamava essa função de, sei lá, g de y, e definia essa função h de x como sendo f de x, y0. Lembra-se disso? Foi assim que a gente deduziu o que era uma derivada parcial, né? Por quê? Porque, neste caso, ambas as funções são funções de apenas uma única variável. Então, quando a gente calculava o quociente de Newton, a gente gerava, no caso, a definição da derivada parcial. Então, quer dizer, o que significa isso? Significa que as derivadas parciais, ΔF, ΔX e ΔF e ΔY, dessas funções, são, na verdade, derivadas ordinárias das funções g e h, que são funções de uma única variável. E aí você traz toda, né, a tua expertise que você tem de cálculo 1 sobre a interpretação geométrica de derivada. O que representava a interpretação geométrica de uma derivada lá em cálculo 1? Representava um vetor tangente num determinado ponto. O que representa, no caso, uma derivada ordinária de uma função de uma variável? Em cálculo 1, um vetor tangente no ponto. Então, se essas derivadas aqui coincidem com as derivadas parciais, né, que foi o que nós provamos em sala, então quer dizer que, se lá em cálculo 1 ela representa um vetor tangente, né, num determinado ponto, as derivadas parciais também vão representar vetores tangentes, com uma pequena diferença. Porque se você está fixando uma variável e deixando apenas a outra variar, você vai gerar um vetor tangente na direção y, porque o x não existe, o x é uma constante. A mesma coisa, se isso aqui representa um vetor tangente num determinado ponto, então a derivada parcial ΔF e ΔX vai representar também um vetor tangente. Mas em que direção? Na única direção que ela tem. Por quê? Porque essa aqui está fixa. Então vai ser na direção x. Então isso quer dizer que, quando você pegar um ponto nessa superfície aqui, se você pegar um vetor tangente, então vamos supor, olha, imagina que você aqui, ó, isso aqui é um arco de uma parábola que tem uma linha aqui, numa curva de contorno. Então, você vai gerar aqui um vetor tangente. Esse vetor tangente, se for na direção y, né, ele vai ser um ΔF, ΔY. Se ele for na direção x, você vai gerar um vetor tangente que vai ser o meu ΔF, ΔX. Correto? Continua sendo um vetor tangente, só que na direção x é o ΔF, ΔX, na direção y é o ΔF, ΔY. Correto? Por quê? Porque eles vieram de funções reais, em que você sabe que a interpretação geométrica de uma função real é que gera um vetor tangente num determinado ponto. Está claro isso? Tá? Então, quer dizer, tudo vem do cálculo 1. A mesma interpretação que a gente faz em cálculo 1, você obtém a mesma resposta para funções de várias variáveis. Só que observem que agora a derivada parcial representa um vetor tangente numa direção específica. Se você está derivando em relação a x, vai ser um vetor tangente na direção x. Se você está derivando em relação a y, vai ser um vetor tangente na direção y. Correto? Tá? Por quê? Porque eles vieram de funções reais, que têm a interpretação geométrica de gerarem vetores tangentes. Tudo bem até aí? Com certeza? Tá? Então, é por isso que, neste exemplo, fica bem o significado disso. Por quê? Porque quer dizer, como é que existe uma derivada numa direção e não existe na outra? Quer dizer que você não precisa que exista derivada em todas as direções, né? Então, ele está dizendo que existe numa direção, ou seja, na direção x existe a derivada, mas na direção y não existe. Aí você vai dizer assim, então será que isso já é um indicativo de que a gente vai precisar, para poder falar que uma função ela é diferenciável,
é se quando existe a derivada parcial em todas as direções, que nós chamamos de derivada direcional, é mais ou menos isso. É isso, na verdade, que está por trás, né? Você vai ver que o fato de ter uma função que tem as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, isso é em duas direções só. Não quer dizer que essa função ela é diferenciável. Por quê? Porque ela pode não ter uma derivada numa outra direção que não seja o x e o y. É aquele mesmo exemplo do caminho, quando a gente ia calcular o limite de uma função de várias variáveis. Não era suficiente você verificar caminho horizontal e caminho vertical. Por quê? Porque poderia ter um caminho, né, que você se aproximasse do ponto por uma outra direção. Então, a mesma coisa lá. Lá não era suficiente você verificar se um limite existia, né, se você calculasse os limites tradicionais, direita e esquerda, em cima e embaixo, né? Você teria que verificar para todos os caminhos e todas as direções possíveis. A mesma coisa vai ser o conceito que a gente vai procurar para dizer que uma função ela é diferenciável, é se ela existe as derivadas em todas as direções, no caso, né? E não só na direção x e na direção y. Correto? Está claro isso? Mas isso é uma coisa que a gente vai absorver com o tempo. No próximo exemplo, você já vai ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer. Vamos lá. Exemplo 2. Calcule del f del x no ponto 0, 0 e del f del y no ponto 0, 0 da função f de xy igual a xy dividido por x² mais y ao quadrado, se xy é diferente do vetor nulo, e 0 se xy é igual ao vetor nulo. Então vamos lá. Passar aquela função para cá. Bora ver se a gente consegue fazer olhando para lá. Então, quem é? Del f del x num ponto xy. Então, derivada de um quociente, então derivada de xy em relação a x da y, vezes a segunda função, x² mais y ao quadrado, menos a primeira função xy, derivada do quociente em relação a x, 2x. Tudo isso dividido por x² mais y ao quadrado. Tá? Aqui vai me dar y ao cubo mais yx², tá? Aqui eu tenho menos 2yx². Então vai ficar y ao cubo menos, perdão. Aí aqui tem 2yx² e aqui tem 1yx². Então vai ficar apenas 1yx². Se quisesse colocar em evidência logo y, também poderia. Dividido por x² mais y ao quadrado. Observem que, pelo mesmo motivo, eu não posso calcular essa derivada parcial, del f del x, no ponto 0, 0, por essa lei de formação. Por quê? Porque zera o numerador e zera o denominador. Então, pelo fato de gerar uma indeterminação, eu tenho que calcular pela definição. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, quem é o limite?
perdão. Quem é del f del x num ponto 0, 0? É o limite, quando o t vai para 0, de f de 0 mais t 0, menos f de 0, 0, dividido por t. Quanto dá f de t0? F de t0 vai dar 0, porque no numerador é um produto das coordenadas. Como uma delas é 0, isso aqui dá 0. 0 dividido por t ao quadrado. Então vai ficar limite, quando o t vai para 0, de 0 menos f de 0, 0 também é 0, dividido por t. Isso aqui é 0. O numerador é nulo. Então a derivada parcial existe, del f del x, e é 0. Tá? Tudo bem até aí? Tá? Agora observem, se eu fosse fazer quem era del f del y num ponto xy, iria acontecer uma coisa parecida com o que nós encontramos aí, devido à simetria desta função. Tá? Então eu também não vou conseguir calcular a derivada parcial del f del y no ponto 0, 0, porque eu vou gerar uma expressão que também vai gerar uma indeterminação. E aí, consequentemente, eu preciso calcular a derivada parcial del f del y no ponto 0, 0, também pela definição. Então, quem é del f del y num ponto 0, 0? É o limite, quando o t vai para 0, de f de 0, 0 mais t, menos f de 0, 0, dividido por t. Mesma coisa, quanto é que dá f de 0t? Como eu tenho um produto das coordenadas, como uma delas é 0, isso aqui vai me dar 0. Limite, quando o t vai para 0, vai ficar 0, f de 0, 0 é 0, dividido por t, isso aqui é 0. Então, os limites existem, ou seja, as derivadas parciais del f del x e del f del y no ponto 0, 0 existem e são nulas. Ok. Se você tivesse num curso de cálculo 1, você iria dizer que esta função ela é derivável em 0, 0. Correto? Por quê? Porque ela tem a derivada, ela possui a derivada. Perfeito. Se fosse num curso de cálculo 1, ou seja, se esta função fosse uma função de uma única variável, você iria falar, como ela é derivável em 0, 0, isso implica que ela é contínua em 0, 0. Só que isso não é verdade para funções de várias variáveis. Esta função não é contínua em 0, 0. Eu sei que pode chocar vocês, né? Mas ela não é. Nós já fizemos este exemplo em sala. Vamos relembrar? Por falar nisso, né? É até bom você relembrar. Porque eu elaborei a prova de vocês. A prova de vocês está tão fácil, mas tão fácil, que acho que nem fui eu que elaborei. Foi algum espírito que veio e elaborou para vocês. Que dá para vocês tirarem 10 facilmente. Ó. E eu acho que tem uma coisa parecida com isso na prova de vocês. Então, f não é contínua em 0, 0. Pois, assim que eu quero que vocês escrevam na prova, tá? Tudo bonitinho. Então, vamos lá. Como é que eu provo que uma função não é contínua em 0, 0? Você vai calcular o limite, né, de f de xy, quando o xy tende a 0, 0, e você vai provar que isso aqui é diferente de f de 0, 0, que é 0. Tá? Tudo bem? Não é assim que se prova que uma função é contínua? Você calcula o limite, quando ela converge para um ponto, e prova que se ela fosse contínua, que seria a imagem do ponto limite.
mas essa função nem limite tem. Então, se você não quiser nem provar que ela não tem limite, basta você exibir um caminho, tá? Que para este caminho esse limite já é diferente de zero. E aí é muito fácil, né? Ó, se você pegar aqui, pega esse caminho famoso TT, né? Você vai calcular aqui, ó, limite, quando t vai para zero, função x vezes y, t vezes t, dividido por t ao quadrado, mais t ao quadrado. Isso aqui vai ficar o limite, quando t vai para zero, de t ao quadrado, dividido por 2t ao quadrado. Isso aqui é meio, que é diferente de zero. Correto? Então, logo, isso justifica que essa função não é contínua. Na verdade, esse limite nem existe, né? Esse limite nem existe. Isso aí nós provamos para um caminho que o limite é meio, mas ele, na verdade, nem existe. Tudo bem? Então, o que nós acabamos de provar? Que f é derivável em 0, 0, mas f não é contínua em 0, 0. Ou seja, o fato dela ser derivável, ou seja, possuir derivadas parciais, não implica que ela é contínua. Isso só é verdade em cálculo 1. Em cálculo de várias variáveis, isso não é verdade, né? Ou seja, o fato de ter derivadas parciais, a definição de derivada parcial é uma definição muito pobre, é uma definição muito fraca, né? Ela não tem uma definição, uma topologia forte, né? Essa definição. E aí você vai dizer assim, mas como, Jerônimo? Isso aqui não é o quociente de Newton? É. E não foi o que nós aprovamos lá em cálculo 1? Sim, mas para uma variável. Lá, você consegue provar que isso é verdade para uma variável. Mas para várias variáveis, isso não é verdade. Isso aí vem daquele exemplo que eu mostrei anteriormente, né? Quer dizer que a derivada existe numa direção, né? Existe em duas direções, mas isso não quer dizer que ela existe em todas as direções. E para ela ser diferenciável, ou seja, ter derivada em todas as direções, isso sim que vai garantir que ela é contínua. Aí esse resultado vai ser válido. Então quer dizer que essa definição de só derivadas parciais na direção horizontal, né, que é a derivada parcial del f e del x, e na direção vertical, que seria a derivada parcial del f e del y, não adianta você só verificar a derivada em duas direções. Você tem que verificar a derivada em todas as direções. Então, consequentemente, esta definição de derivadas parciais se torna uma definição insuficiente quando nós falamos em funções de várias variáveis. Então, é por isso que, a partir de agora, quando a gente falar uma função é derivável, a gente está se referindo em possuir derivadas parciais. Apenas isso. Isso não quer dizer que lá em cálculo 1 que vocês chamavam a mesma coisa, ser derivável e ser diferenciável. Em cálculo de várias variáveis, ser derivável e ser diferenciável são conceitos distintos, totalmente distintos. Ser derivável, possuir derivadas parciais, apenas isso. Ser diferenciável, o que é? Eu vou ter que ir atrás disso, porque essa definição é insuficiente. Essa definição, ela é fraca. Eu preciso de uma definição para dizer que uma função é diferenciável que garanta que toda função que ela é diferenciável, garanta que ela possui derivadas parciais, garanta que ela seja contínua. Essa aqui não garante nem continuidade. Então, para que eu vou me amarrar nela, né? Para que eu vou me apaixonar por ela se ela vai me dar problemas? Tá? Ok. Dúvidas? Não? Perfeito. Mas antes de eu mostrar esta belíssima definição, né? Tem alguma coisa me falando para dar um exemplo aqui. Estou muito bonzinho, sabe? Eu não sei o que é, acho que eu estou virando remista. Só pode, né?
eu dar um exemplo aqui. Seja f de xy igual pronto. Tá, vamos calcular as derivadas parciais dessa função. Primeiro, quem é del f e del x num ponto xy qualquer? Derivada de x ao cubo y ao quadrado, esse y ao quadrado funciona como uma constante, eu vou derivar apenas x ao cubo, que dá 3x quadrado y ao quadrado, mais derivada do seno, cosseno do arco, x quadrado mais y ao quadrado, regra da cadeia, derivada do arco, derivada de x quadrado mais y ao quadrado em relação a x, que dá 2x. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Tá. Nenhuma dúvida? Não? Ok. Agora vamos supor que eu quisesse derivar novamente esta função. Não esta. Esta aqui. Se eu quisesse derivar novamente, ela em relação a x, esta função del f, del x. Isso nós chamamos, del 2f. Del x ao quadrado. Mas para simplificar a notação, a gente coloca só um doisinho aqui, para não colocar o parêntese. É a segunda derivada, né, desta função em relação a x. E a primeira desta função. Ok? Aí o que você vai fazer? Você vai derivar agora esta função em relação a x. Tem alguns livros que colocam uma notação. Desculpa, eu estou com uma alergia, eu encostei o giz na minha narina. Tem alguns livros que colocam uma notação para esta segunda derivada. Ele chama de f, que é a função, e aí você está derivando duas vezes em relação a x. f, xx. Só uma notação mais bonitinha, mais clean, né? Vamos dizer assim. Aí o que você vai fazer? Vou derivar agora esta função em relação a x novamente. Derivada de 3x quadrado y ao quadrado, constante, derivada de x quadrado, 2x. Então vai ficar 2x vezes 3, 6x. 6x, y ao quadrado. Mais, agora, produto. Estou derivando em relação a x. Isso depende de x, isso depende de x. Tá? Então vou aplicar a regra do produto. Derivada da primeira função, 2. Tá? Vezes a segunda função, cosseno de x quadrado mais y ao quadrado, mais a primeira função, 2x, tá? Derivada da segunda, derivada do cosseno menos seno de x quadrado mais y ao quadrado. Regra da cadeia, derivada do arco em relação a x, 2x. Certo? Vamos ajeitar para dar a resposta. Então, quanto é del 2f del x2 num ponto xy? Vai ser igual 6xy ao quadrado mais 2 vezes cosseno de x quadrado mais y ao quadrado. E aqui ficou menos 4x quadrado seno de x quadrado mais y ao quadrado.
Certo? Bora ver se você entendeu? Bora fazer a mesma coisa e calcular a derivada parcial del f e del y. E aí você verifica se você está entendendo ou se você está me enrolando. Vou passar a função para cá. F de xy igual x ao cubo, y ao quadrado, mais seno de x quadrado mais y ao quadrado. Então eu quero calcular quem é del f, del y, num ponto xy. Constante, derivada de y ao quadrado, 2y, vezes a constante, mais derivada do seno, cosseno do arco, x quadrado mais y ao quadrado, regra da cadeia, derivada do arco em relação a y. Derivada de x quadrado, 0. Derivada de y ao quadrado, 2y. Certo? Tudo bem até aí? Tá? Ok. Agora, vamos supor que eu queira derivar novamente esta função em relação a y. Então, vai ser a minha del 2f, del y2, num ponto xy. Certo? Derivada dessa função em relação a y, 2x ao cubo. Tá? Tudo bem? Agora, derivada desta função em relação a y. Aqui tem y, aqui tem y. Regra do produto. Derivada da primeira, 2. Vezes a segunda função, cosseno de x quadrado mais y ao quadrado, mais a primeira função, 2y, derivada da segunda, derivada do cosseno, menos seno do arco, x quadrado mais y ao quadrado, regra da cadeia, derivada do arco em relação a y. Derivada de x quadrado mais y ao quadrado em relação a y, 2y. Certo? Del 2f del y2, num ponto xy, ficou 2x ao cubo, mais 2 vezes cosseno de x quadrado mais y ao quadrado, menos com mais, menos 4y ao quadrado, seno de x quadrado mais y ao quadrado. Dúvidas? Não? Uma pergunta para vocês. Já que vocês não me perguntam, eu auto-pergunto. Se eu quisesse calcular esta derivada parcial del f e del y em 0, 0, eu precisaria calcular pelo limite? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não gera uma indeterminação. Se eu quisesse calcular del 2f, del y2 no ponto 0, 0, eu precisaria calcular pela definição? Também não. Por quê? Porque não gera uma indeterminação. Certo? Beleza.
Vamos ver se tem outro exemplo ainda, ou se a gente já começa a nova definição, uma definição mais forte, né? Vamos começar. Nenhuma dúvida até aqui? Não? Vou precisar do quadro inteiro. Ainda vai faltar. Tá. Então, olha, basicamente, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um resultado só. Que é esse aqui, ó. Limite de f de t, quando t vai para zero, sobre t é zero, c e somente c. O limite de f de t sobre o módulo de t, quando t vai para zero, também é zero. A prova disso é muito fácil, porque você, principalmente a ida, né? Porque se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, por quê? Porque você está dividindo em dois limites. Quando t for maior que zero, fica f de t, módulo de t é t. Então, por hipótese, isso aqui é zero, facílimo. Se o t for menor que zero, módulo de t dividido por, perdão, f de t dividido por módulo de t. Módulo de t é menos t. Esse menos eu posso colocar aqui fora. Então fica limite de f de t sobre t, que por hipótese é zero. Fiz a prova, né? E a volta, você vai utilizar a propriedade de módulo para provar, na verdade, que você sabe que uma função, né, essa aqui, se você pegar o módulo dela, isso aqui dá módulo de f de t, o módulo de t. E aí vai aparecer aqui quando você pegar os limites à direita e à esquerda. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Esse é o exemplo... É o primeiro exercício de sequências de funções de um livro que eu gosto muito, mas ele não tem muitas unidades aqui na UFPA, apesar de o autor ser brasileiro, que é o Djairo Guedes Figueiredo, né? Que foi um grande pesquisador em análise brasileiro, nordestino, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer, e ele escreveu um livro, né? Tanto que ele era muito amigo de um professor nosso aqui, professor Júlio, né? Muito amigo mesmo. Ok. É o único resultado que eu vou precisar. O resto tudo eu construo. Então vamos lá. Primeiro vou escrever aqui, lá em cálculo 1. Então, cálculo 1. Uma função de R em R. Função real. Então, quando você dizia que f é derivável, né? F é derivável num determinado ponto. Então, você diria que f é derivável e chamava a derivada, né, de f' de um ponto x qualquer, deixa eu chamar de x0, né? Se chamava de o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Essa seria a definição da derivada.
Tá? Mas eu vou logo fazer uma mudança de variável, não gosto muito dessa definição. Eu vou chamar de h de x menos x0. Daqui você tira que o x é o x é x0 mais h. Então, como é que fica aquela definição lá? Então, fica f' de x0, x tende a x0. Então, se é o h, é a diferença de x menos x0. Então, se o x tende a x0, então quer dizer que essa diferença tende para onde? 0. Então, é o limite, quando o h vai para 0, de f. Quem é x? x0 mais h, menos f de x0, x menos x0, h. Tá? Fiz apenas uma mudança de variável. Aí eu vou começar a usar o meu resultado. Ó, pensa como se isso aqui fosse uma função g, né? Limite de g de um determinado ponto, né? G de x0, né? Sobre h, quando h vai para 0. Então eu vou usar esse resultado. É equivalente eu pegar a função g e dividir pelo módulo, ao invés de deixar só o h. Tá? Então isso aqui é equivalente a eu dizer que é a minha f' de x0, é o limite, quando o h vai para 0, de f de x0 mais h, menos f de x0, ó, única mudança, módulo de h. Tá? Tudo bem? Agora vê se você concorda comigo. É a mesma coisa que o limite, quando h vai para 0, de f de x0 mais h, menos f de x0, sobre o módulo de h, menos, eu vou pegar e vou passar esse bebezinho, que eu vou chamar de a, menos a módulo de h sobre módulo de h. Isso aqui é igual a 0. Tá? Isso aqui era o azinho, que nós chamamos de derivada. Aí eu peguei esse azinho, multipliquei por módulo de h e dividi por módulo de h. Então cancela, ó. Então não altera nada. Tá? Aí eu posso escrever assim também, ó. Limite, quando o meu h vai para 0, de f de x0 mais h, menos f de x0, menos a módulo de h, tudo isso dividido por módulo de h. Esse limite tem que ser 0. Tá bom? O que eu fiz? Eu coloquei, como é o mesmo denominador, isso aqui, na verdade, a minha função, esse limite existe, né? Porque cancela. Isso aqui é a. Então, se esse limite existe, eu posso... Limite da diferença é a diferença dos limites, né? Então, eu posso pegar essa função e incorporar e colocar dentro do limite, aplicando a propriedade de limite que vocês conhecem. Tudo bem? Sim ou não? Fiz alguma coisa que vocês desconhecem? Tudo bem aí, com certeza? Ok. Então, era essa a definição que eu gostaria que o professor de vocês de cálculo 1 tivesse dado para vocês. Ou seja, uma função ela é derivável lá em cálculo 1, toda vez que esse limite é 0. Ou seja, o limite
quando h vai para zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, menos a módulo de h, dividido por módulo de h, isso aqui tem que ser zero. Era essa a definição. Essa é a definição adulta. Né? Você pode ver que isso aqui é uma consequência disso. Eu saí daqui. Eu não inventei nada. Então, quer dizer, toda função que satisfaz isso, obviamente. Ou seja, essa definição ela é mais strong, forte. Ela é mais forte. Tá? Tudo bem? Agora vamos construir em outro cenário, que vai ser esse quadro. Agora a minha f não é mais uma função de uma variável, é uma função de R2 em R. Então quer dizer que aqui é um conceito bom para eu dizer que f é diferenciável. Exatamente. Diferenciável em x0. Beleza. Toda vez que esse limite for zero. Ok. Bora copiar. Eu vou copiar esse mesmo raciocínio, só que agora para esta função. Tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Começou lá, limite. Igualzinho, ó, estou copiando. Limite. Aqui, h vai para zero. Aqui era h porque a função era de uma variável. Mas aqui, ela não é mais de uma variável. Ela é de duas variáveis. Então, tem que ser um limite que depende de duas variáveis. Então, h, k. Duas variáveis. Vai para onde? Não posso colocar zero. Eu não sou zigoto. 0, 0. Vetor nulo. Certo? Estou copiando. Né? Aquilo que vocês gostam de fazer no entrega da lista, né? Não, né? Vocês fazem sozinho. Só que não. Ou só que sim. Vamos lá. Ok. Próximo passo. F de x0 mais h. Mas por que era f de x0 mais h? Porque a função era de uma variável. Aqui vai ser f x0 mais h, y0 mais k, porque ela tem duas variáveis. Ok? Você vê que eu não estou forçando a barra, eu estou tirando o mesmo raciocínio. Menos f de x0. Por que era f de x0? Porque era uma variável. Aqui são duas. Então, menos f de x0, y0. Tá? Tudo bem? Agora vem a parte fundamental. Menos uma constante que você já sabia quem era, que era a derivada, que aqui eu não sei ainda quem é, né? Então, uma constante a vezes h. Mas por que h? Porque era uma função de uma variável. Mas aqui é uma função de duas variáveis. Então, tem que ter duas constantes, e não só uma. Então, menos a h menos duas constantes. Não precisam ser iguais, porque são duas variáveis independentes. B, K. Se fosse uma função de três variáveis, três constantes. A, B, C. 10 variáveis. A, B, C, D, F, G, H, I, J. E assim sucessivamente. Certo? Tá? Tudo isso dividido... Opa, desculpa. Tudo isso dividido. Aqui, módulo de H. Porque era uma variável. Aqui são duas. Só que se são duas, não é módulo. Norma. É um vetor. O limite tinha que dar quanto? Zero. O limite tem que dar quanto? Zero.
Essa é a definição de uma função diferenciável. F é diferenciável em x0, y0. Essa é a definição forte, essa é a definição forte, essa é a definição fraca. Agora eu preciso provar que ela é forte, né? Por quê? Se ela é forte, ela tem que implicar nas fracas, né? Então, se ela é diferenciável, ela tem que implicar que ela é contínua, que essa função ela é contínua. Se ela é diferenciável, ela tem que implicar que a função tem derivadas parciais, ou seja, que ela é derivável. Então, toda vez agora que eu me referir, uma função é diferenciável, eu estou dizendo que esse limite é zero. Quando eu falo uma função é derivável, eu estou dizendo apenas que a função tem derivadas parciais. Ou seja, a partir de agora, diferenciável é diferente de derivável. Aqui é possuir derivadas parciais. E ser diferenciável é satisfazer esta equação, que eu vou chamar de asterisco. E, na verdade, o que a gente ainda vai provar, mas ainda não provamos, é que isto aqui, na verdade, implica, ou seja, ser diferenciável implica em ser derivável. Você observa que eu poderia muito bem ter dado essa definição em cálculo 1. Natural, quociente de Newton. Mas você observe que eu não fiz nenhuma mágica, né? Eu não trapaceei em nenhum momento para chegar nessa definição, né? Então, o que eu quero dizer? Que essa definição eu poderia muito bem dar em cálculo 1. Não tem nada aqui que... Máximo foi que eu usei esse exemplo, que é um exercício facilmente demonstrável. Nada mais do que isso, né? Então, uma opinião minha, né? Se eu fosse escrever um livro, apesar de não ser minha área, né, de análise, eu não usaria mais essa definição, porque é uma definição fraca. Aí você vai dizer, por que o pessoal usa? Ah, porque é o quociente que Newton estipulou. Variação da função pela variação do domínio. Então ficou famoso, então o pessoal usa essa definição. Mas tão mais bonito? Ah, eu não acho mais bonito, é mais feio, tem esse negócio aqui. Sim, mas o limite é zero, né? Já tem o valor do limite. Então, eu gosto mais dessa definição. Só para você ter uma ideia, tem um livro muito famoso, pena que ele não tem tradução em português ainda, quer dizer, eu nem sei se vai ter, né? Poderia ser pensar aí um bom artigozinho, né? Você traduzir o livro do Spivak. O livro do Spivak é um livro sensacional. Cara, eu nunca vi um livro tão fininho na minha vida, né? Assim, muito fino. É isso aqui, não é exagero meu, é isso aqui. E ele tem todo o assunto de cálculo diferencial que você possa imaginar. Todo. Desde que você possa imaginar. Ele começa a definição com isso aqui. Primeira aula dele é isso aqui. Só para você ter uma ideia. Ele é tão sincopado, tão reduzido, mas ele consegue te dar informação, muita informação num parágrafo só, né? E eu tive o prazer de conhecer esse livro, né? Quando eu entrei aqui na universidade. E, cara, eu fiquei impressionado, assim, quando a pessoa já tem uma noção, claro, que eu sempre falo, não adianta você pegar o livro do Spivak se você não tem um amadurecimento matemático ainda, porque você vai achar horrível, a linguagem é muito pesada, é tipo o livro do Elon, né? Que é uma notação muito formal, né? Mas depois que você tem uma maturidade e você vai ler, porque ele consegue ir diretamente na ferida, ele consegue mostrar exatamente o que é necessário você saber, né? E aí você consegue absorver muito conteúdo em muito pouco tempo, né? Tanto que a gente chama ele aqui na universidade de Spivaquinho, porque é um Spivak pequenininho, né? Ok. Deixa eu ver se já tem algum exemplo
Mas antes de eu pensar em exemplo, vamos a algumas notações, tá? Os livros chamam esse numerador de função erro. Erro de HK. Por que erro? Porque, olha, observe que você está aproximando a imagem num determinado ponto por essas constantes. Ó, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante vezes o incremento, isso aqui é uma constante vezes o incremento. Então, a gente diz que isso aqui é uma função erro. Por quê? Porque a gente está aproximando o valor de uma função por uma coisa linear. Por que linear? Isso aqui tem grau 1, a variável h tem grau 1, a variável k tem grau 1. Então você está aproximando uma função, né, um valor de uma superfície num determinado ponto por uma coisa linear, por um plano, né? Aqui no caso, localmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que toda função pode ser aproximada por um plano globalmente, e sim localmente. Tanto que é um teorema você dizer que esta função aqui é a única função que aproxima bem o valor de uma função em torno de uma vizinhança. Isso aí é um resultado bastante famoso, né? E fácil, fácil exagero meu, relativamente fácil de se provar. Então a gente chama isso de função erro. Então eu vou apagar, né, já que cálculo 1 não faz parte mais da nossa vida. Agora nós somos pessoas adultas, né? Aí eu vou formalizar aquela definição que eu criei. Então vamos lá. Definição. Seja f uma função que vai de R2 em R e x0, y0, um elemento do seu domínio. Dizemos que f é diferenciável em x0, y0, se existem constantes A e B reais, tais que esse limite aqui, o limite quando HK vai para 0, 0, de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a, h, menos b, k, desculpa, tudo isso dividido pela norma de HK, isso aqui é igual a 0. Se fosse uma função de 3 variáveis, a definição seria a mesma. Por isso que essa definição serve para qualquer função, né? Você vai ter que existir 3 constantes A, B e C reais, tal que esse limite é 0. 20 variáveis, 20 constantes. Tá? Tá claro isso? Se for uma função de uma variável, existe uma constante, tal que esse limite é 0. Ou seja, essa definição serve para qualquer função. De várias variáveis, uma variável, 2 variáveis, qualquer variável. Essa é a definição mais geral que existe. E essa que acompanha vocês, se vocês forem fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, é essa definição que você vai usar sempre. Não vai ter mais nenhuma definição que vai generalizar isso. Eu prometo. Essa é a definição mais geral. Qualquer aluno de doutorado que vai falar em função diferenciável, vai provar qualquer coisa sobre função diferenciável, em qualquer tese, no Brasil, no mundo, usa esta definição mais adulta, é a coisa mais moderna, mais contemporânea que existe. Não tem coisa melhor do que isso.
Aí, notações, né, onde denominamos de função erro a seguinte função, que é o numerador daquele quociente. EHK é a função f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a módulo de h, menos b módulo de k. Isso que nós chamamos de função erro. Porque observem, ó, não sei se vocês conseguem entender tudo o que eu falo às vezes, né? É porque, vou fazer um esboço aqui. F de x0 mais h, y0 mais k. Se eu colocar esse sinal de menos em evidência, vai ficar f de x0, y0, menos AH, menos BK. Isso aqui, ó, não é um número, é um Z. Por quê? Esqueci alguma coisa? Quais o quê? Não entendi. AH, BK. Não estou escutando, estou ficando velho. Fala alto. Ah, sim, eu coloquei o sinal de menos em evidência, esqueci de tirar daqui. Perfeito, obrigado. Então, isso aqui é um número. Então, isso aqui não é imagem, a imagem não está em Z, então isso aqui é um Z. Então, ó, Z igual a f de x0, y0, mais a vezes uma variável h, mais b vezes uma variável k. Isso aqui não é equação de um plano, localmente. Por quê? Porque não esqueçam que... Por que localmente? Porque eu estou fazendo o hk indo para 0, 0. Tem uma vizinhança do 0, 0. Então, eu estou localmente escrevendo a equação de um plano para aproximar o valor da função naquela vizinhança em torno daquele ponto. Então, quer dizer, é a única função afim que aproxima bem, né, o valor de uma função em torno de uma vizinhança. Por que bem? Porque o limite tem que ser 0. Ou seja, a função erro vai para 0. Até isso, né? Essa definição é muito gigante, né? Muito gigante. A partir de agora, se você não gosta de definição gigante, você pode fazer isso aqui, ó. Observação. F é diferenciável em x0, y0, se o limite, quando hk vai para 0, 0, numerador não é a função erro? Função erro de hk dividido pela norma de hk é 0. Pronto. Essa aqui é uma definição bebezinha, pichichitinha. Se você não gostava daquela, você pode dizer isso. A partir de agora, uma função é diferenciável. Toda vez que o limite, quando hk vai para 0, da função erro pela norma do vetor, isso é 0. É a mesma coisa, você está dizendo isso. Se você sabe o que é a função erro, é a mesma coisa do que esse gigante aqui. Né? Dúvidas? Eu sei, tá, gente? Primeira definição que você vê, mais geral e tudo mais. Claro que com o tempo eu vou dizer quem são essas constantes, porque está parecendo mágica, né? Se existem constantes A e B, quem são essas constantes? Eu vou provar já já. Né? Quer dizer, não sei se na aula de hoje ainda vai dar. Eu vou até te adiantar. Sabe quem vão ser essas constantes? As derivadas parciais. Derivadas parciais. São elas que vão aparecer aí. Né? Mas não posso chutar, eu tenho que provar isso, né?
Alguma dúvida? Não? Ok. Uma proposiçãozinha. F é diferenciável, implica que a função erro vai para zero. Só a função erro. Estou dizendo que se a função é diferenciável, o numerador tem que ir para zero. Para interpretar isso, se uma função é diferenciável quando este limite é zero, ou seja, esse quociente está indo para zero, tá? Se eu conseguir provar aquela proposição, sabe o que significa? É claro, se H e K estão indo para zero, zero, é óbvio que a norma de HK está indo para zero. Né? Porque o único vetor que tem norma zero é o vetor nulo. Não é isso? A prova é sexta-feira, né? Não é isso que vocês já estudaram? Tá. Agora observem. Se HK está indo para zero, zero, então, vocês concordam comigo que esta norma, o denominador, isso aqui está indo para zero. Não é isso? Se isso aqui está indo para zero, pelaquela proposição lá, a função erro, que é isso aqui, também está indo para zero. Se isso está indo para zero, isso está indo para zero, por que isso não gera uma indeterminação? Zero sobre zero. Vou aplicar L'Hopital. Esquece, L'Hopital é infantil. Toda vez que gera uma indeterminação, né, a gente não teria que verificar a indeterminação, mas por que isso não está gerando uma indeterminação? Esse vai para zero, se tio Jerônimo provar aquela proposição, esse está indo para zero também, porque o vetor está indo convergindo para o vetor nulo. Se isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para zero, por que isso aqui está dando zero e não uma indeterminação do tipo zero sobre zero? Por quê? Não escutei, estou ficando velho. O que você falou? Por quê? Exatamente. Toda vez que você tem dois termos que estão indo para zero e isso não gera uma indeterminação, é porque o numerador está indo para zero mais rápido, com velocidade rápida, muito mais rápida. Por isso que não gera uma indeterminação. Por isso que garante a proposição. Por isso que isso é verdade. Porque se não fosse verdade, né, isso aqui geraria uma indeterminação. Então, se isso não está gerando uma indeterminação do tipo zero sobre zero, é porque esse bebê do numerador, ele tem uma velocidade muito rápida para zero comparado com esse. É isso. Toda vez que você tem um limite que aparentemente vai gerar uma indeterminação, ele não gera, por quê? Por que você sabe que é o numerador que está indo para zero mais rápido do que o denominador e não o inverso? Porque se fosse esse que estivesse indo para mais rápido do que esse, isso aqui geraria infinito. Ele explodiria e não daria zero. Ele divergiria. Entendeu? É essas coisas que é meu papel aqui. Quer dizer, você olha uma definição dessa, no livro não vem falando em explosão, né? Ele não pode escrever isso, fica feio. Então, cabe a mim, né, como educador, interpretar o que significa isso. Qual é o conceito disso? Ele está dizendo, na verdade, que, pô, se isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, por que isso aqui está dando zero e não uma indeterminação?
É porque esse bebê vai mais rápido que esse para zero, obviamente. Só pode ser isso. Certo? Para isso que tem professor. Se você dá para um leigo ler um livro, lá no livro não vai estar escrito isso. E aí ele nunca vai saber. E ele vai ter que decorar a definição. Né? Ele vai ser um zigoto eterno. Né? Tá, mas vamos provar isso. Deixa eu até ver como é que eu estou de tempo. Ainda tenho tempo, obviamente. Que eu fico me empolgando com isso e esqueço. Demonstração. Tá? Olha como a demonstração é fácil. Uma função ela é diferenciável. Não falou em qual ponto? No seu domínio. Então, se é no seu domínio, esse limite aqui é zero. Então, vamos escrever. Então, limite, quando hk vai para 0, 0, como é em todo o seu domínio, ou eu uso esta definição, ou eu uso esta já com a função erro. Claro que eu vou preferir essa porque ela é sincopada, ela é pichichita. Tá? Então, o limite da função erro de hk sobre a norma de hk, isso aqui é zero. Mas não é isso que eu quero provar. Eu quero provar que a função erro vai para zero. Então, vamos escrever. Função erro de hk é igual a função erro de hk dividido pela norma de hk vezes a norma de hk. Tá? Fiz nada. Até agora. Vou pegar essa relação e vou colocar aqui. Vou passar aquela relação para cá, então eu escrevi isso aqui, ó. Do outro lado, erro de hk é igual a erro de hk dividido pela norma. Menos mal, né? hk. Viram que eu quase ia fazer, né? Ainda bem que eu coloquei nessa ordem. Vocês já perceberam se eu fizesse isso? Exato. Aí eu falei assim, será que eu falei isso? Já que ele está gravando, né? Ainda bem que eu coloquei nessa ordem. Tá. Ok. Agora eu vou passar o limite de ambos os lados. Então fica limite de E de hk quando hk vai para 0, 0, desse lado, limite do outro lado. Quando hk vai para 0, 0, dessa função, erro de hk dividido pela norma de hk vezes a norma de hk. Limite de um produto, produto dos limites. Então vai ficar limite. Ah, esse aqui eu já posso colocar de cara, né? Esse aqui é zero, por quê? Porque a função é diferenciável. Não é isso? Como a função é diferenciável, ele é zero. Tá bom? Sim ou não? Opa, desculpa. Esquece que eu falei. Asneira. Estou olhando que eu pensei que tivesse a norma aqui embaixo. Ele está bem aqui. Esquece. Vou reescrever. É esse que eu quero provar. Limite, quando hk vai para 0, 0, de E de hk, agora sim que eu vou usar. Limite de um produto, produto dos limites. Então vai ficar o limite, quando hk vai para 0, 0, desse bebê, erro de hk, dividido pela norma de hk, vezes limite da norma de hk, quando hk vai para 0, 0.
Agora sim, tá, gente? Desculpa naquela hora que eu pensei que tivesse a norma embaixo. Esse aqui, ó, é zero. Porque a função ela é diferenciável, então o limite é zero. Então esse aqui é zero. E este aqui, é só você lembrar. O que é? Vezes limite, quando hk vai para 0, 0. Quem é isso? Não é a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado? Então, se o h e o k estão indo para 0, esse limite também é quanto? 0. Então vai ficar 0 vezes 0. Então, consequentemente, esse aqui é 0. Então, isso implica que o limite, quando hk vai para 0, 0, da função erro é 0. Como queríamos demonstrar. Certo? Então, toda vez que você tiver uma função diferenciável, só o numerador também vai para 0. Se ela for diferenciável, só o numerador vai para 0. Ou seja, é uma boa aproximação, é aquilo que eu falei para vocês ainda agora, né? A função erro, ela aproxima esse termo linear, aproxima muito bem localmente o valor da função. Então, isso aí é até uma coisa que você pode usar, por exemplo, lá no laboratório de vocês, lá de engenharia, se você tiver uma função que você não sabe a lei de formação dela, mas você sabe as derivadas parciais dela, por exemplo, você tem como fazer uma boa aproximação dessa função, localmente através de uma coisa linear. Porque, claro que a gente ainda não provou, tá, gente? A gente ainda vai provar que esse A e B são as derivadas parciais. Mas se eu tenho uma função que eu quero criar, na verdade, uma boa aproximação dela, ou seja, eu quero construir um algoritmo para, vamos dizer assim, mapear o comportamento dessa função. Se eu não sei qual é o comportamento da função, mas eu sei qual é o comportamento das suas derivadas, né? Então eu consigo criar uma boa aproximação dessa função através, localmente, de uma função linear, tendo, no caso, as derivadas parciais. Então é uma forma de você criar, na verdade, métodos de aproximação. Igual como vocês viram lá em cálculo 1, que é aquele método de aproximação de Taylor, é um método de aproximação que a gente tem aqui também para uma função, para você verificar como uma função se comporta localmente, né? Então é uma boa aproximação que você vai ter, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo que seja mais bobinho. Não, eu teria que provar agora. Não. Porque se eu fizer, cai na prova, né? Então, não é melhor não. Vou parar aqui. Então, próxima aula, eu tenho que provar que se a função ela é diferenciável, ou seja, que a função erro dividido pela norma é 0, implica que ela é contínua, e depois que se a função ela é diferenciável, ou seja, que a função erro dividido pela norma, esse limite é 0, implica que ela é derivável, ou seja, que ela possui derivadas parciais. Mas eu vou fazer isso na próxima segunda-feira, quarta-feira, revisão, sexta-feira, prova, e se Deus quiser, na próxima segunda-feira eu entrego as provas de vocês e continuo a teoria. Tá bom? Obrigado.